Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favaro e hoje teremos a quarta aula de Matemática 2 para Agronomia. Nessa aula, a gente trabalhará sobre funções de duas variáveis. A gente começa com a circunferência de modo geral, pega um caso particular, calcula o centro, o raio, faz o esboço. Passando para funções de duas variáveis, a gente calcula o volume do cilindro, pega essa função que envolve raiz, calcula o domínio e a imagem. Depois a gente pega essa função que o gráfico dela dá um plano e tenta desenhar esse plano. Daí indo para a geometria planar, geometria no plano, a gente trabalha sobre elipse e a hipérbole, desenha o gráfico desses dois casos particulares. Ainda no plano, a gente desenha essa reta, parábola. Voltando para funções de duas variáveis, a gente faz a curva de nível dessa função, que as curvas de níveis serão parábolas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o PDF do material de apoio, que vai ser esse resumo, e o manuscrito que foi gerado durante a aula. E é isso. Se você gostou do canal, se inscreva, dá um like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Bons estudos e até mais. Eu acabei não comentando. Lá no Teams eu coloquei essa apostila lá do professor Danilo. Ela é feita especialmente para Matemática 2. Daí eu estou seguindo mais ou menos o roteiro da apostila. Aí tem matrizes, sistemas lineares, determinantes, cálculo de inversa. Aí entra em funções de duas variáveis, curvas de níveis, conceitos, partes, limites, continuidade. Acho que é interessante vocês acompanharem ela além das videoaulas. Ser um complemento para as videoaulas. Para a gente ter mais material para discutir durante as aulas. Combinado? Vocês têm dúvidas? Repete, fazendo favor, professor. Sobre a apostila? Isso. Então, tem essa apostila de Matemática 2 lá no Teams. Acho que tá, deixa eu ver aqui. Tá, apostila Matemática 2, o nome dela. Daí, ela tem os tópicos que a gente está trabalhando. Aquelas videoaulas foram basicamente pensadas para seguir esse roteiro da apostila. Às vezes a gente está vendo uma coisa além ou outra, mas o geral segue esse raciocínio. Aí seria interessante, além de vocês assistirem as videoaulas, seguirem a apostila também. Vamos pegar aqui. Página 26. Aqui 26. Aí falo que é a circunferência, dá exemplo, funções, definição, mais exemplo. E assim vai. Mas seria interessante para vocês usarem para acompanhar as aulas também.
Vocês conseguiram assistir as videoaulas que eu deixei? Vocês... Que eu fiz material lá no... Postei no Teams também. Material da última aula. Fiz uma capa, o resumo. Aí tá o manuscrito do que foi feito na aula. E no final eu deixei alguns exercícios para fazer. Vou tentar fazer isso toda a aula. Às vezes demora um pouco mais, mas eu vou tentar soltar esse material toda a aula. Ainda. Aí para a próxima aula era para vocês assistirem a sessão referente a funções de duas variáveis. Vocês conseguiram assistir ou não? Tá tranquilo, Eduardo. Consegui assistir as aulas. Tem dúvida da matéria? O que vocês querem que eu faça hoje? Qual vai ser o conteúdo para a próxima? Avaliação dos textos. Para a próxima semana, você fala? Isso. Deixa eu pegar aqui o material. Vocês assistiram funções de duas variáveis? Equação de circunferência, domínio, imagem, função afim, paraboloide, elipse e curvas de nível. Aí depois a gente entra em limites. Para a próxima semana, se vocês não tiverem dúvida. Aí começa limite de duas variáveis, limite, definição de limite de propriedade, limite por caminhos. O limite vai ser a matéria da atividade de terça ou não? Não, a atividade de terça vai ser de funções. É que ele perguntou o que seria para a próxima semana para vocês assistirem. Eu estou falando para vocês assistirem pelo menos aqui até a parte de limites. Até esse 4. Ou até o 5 também, continuidade é pouca coisa. Querem fazer uns exercícios? Professor, pode, porque eu não consegui ver os vídeos e é bom que eu já me preparo melhor para atividade de terça, se tiver como. Começar pela circunferência. Se eu tenho um ponto P, x0, y0. E um raio R. Todos os pontos a um raio R do ponto XY0 da minha circunferência. De raio R de centro P igual a x0, y0. A equação vai ser x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Se eu tiver x menos 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Estão conseguindo ver a imagem tranquilo? Querem que eu compartilhe a tela? Tá dando para ver, sim.
Ok. Eu tenho a equação x menos 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9. Quem que é o centro dessa circunferência? Não é x menos x0? Y menos y0? O centro é x0, y0. Aqui não está x menos 5? Meu x0 não vai ser o 5? Não é y menos y0 ao quadrado? Eu tenho x mais 2 ao quadrado. Então, y0 é menos 2. E qual que é o raio? Não é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 igual ao quadrado. Eu tenho x menos 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9. Então, meu 9 é meu raio ao quadrado. 9 ao quadrado de quem? 9 ao quadrado de 3. Então, meu raio é 3. Então, meu raio, meu centro 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2. Esse é meu centro 5 menos 2. E o raio é 3. Aqui de verde a minha circunferência, x menos 5 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Se eu tiver x menos 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado maior ou igual a 9. O que significa isso? Significa que minha distância do ponto xy até o ponto 5 menos 2 é maior ou igual a 3. É todos os xy tais que isso acontece. Aonde que é a distância do ponto 5 menos 2 até o ponto xy menor do que 3? É dentro da circunferência ou fora? É os que estão dentro, né? Então, esses aqui em vermelho. E se eu tivesse x menos 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Aqui é maior, né? Eu fiz o contrário. Se é maior, está fora da circunferência, né? A distância é maior. Então, de vermelho é fora da circunferência. E se eu tiver menor ou igual a 9, vai ser dentro da circunferência.
Vamos falar um pouco de gráfico de funções. Pode. Aqui eu coloquei z. Opa. Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é? X ao quadrado mais y ao quadrado. Se fosse igual a 1, não era uma circunferência? Então aqui na altura 1 vai ser uma circunferência de raio 1. Na altura 4 vai ser uma circunferência de raio 2. E assim, conforme vai aumentando o raio da circunferência. Quanto maior a altura, maior o raio da circunferência. Certo? Se eu fizer, por exemplo, o y igual a 0, eu fico com z igual a 0. Z igual a x ao quadrado. Z igual a x ao quadrado não é uma parábola? É essa parábola aqui que está em volta. E a mesma coisa, se eu fizer o y igual a 0, também vai dar uma parábola. Dá para visualizar esse gráfico assim? Vocês acharam estranho? Pessoal, vocês estão acompanhando? Sim. Outro gráfico interessante é x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente fala que é uma sela de cavalo. Se eu pegar z igual a x ao quadrado e fizer o y igual a 0, não é uma parábola voltada para cima? Então, essa parábola aqui que eu tenho. Deixa eu ver. E essa parábola que eu tenho é z igual a x ao quadrado e y igual a 0. Se eu fizer agora o x igual a 0, fica z igual a menos y ao quadrado. Menos y ao quadrado é essa parábola voltada para baixo. Então, no eixo x eu tenho uma parábola voltada para cima e no outro eixo eu tenho uma parábola voltada para baixo. Aqui é o que a gente fala que é uma sela, sabe a sela de cavalo? Aqui a pessoa sentaria no meio. Aqui está para cima e aqui onde está para baixo é onde a pessoa coloca as pernas. Estão conseguindo acompanhar? Imaginar isso? Sim.
Aqui na apostila tem alguns exemplos. Aquele primeiro que a gente viu seria o paraboloide elíptico ou de rotação. Esse aqui seria o segundo, seria o de rotação. Esse primeiro elíptico. Em vez de cada corte que eu faço, em vez de ser uma circunferência, vai ser uma elipse. E o terceiro seria uma outra visão da cela, que eu acho que dá para visualizar até melhor do que com aquele aplicativo. Posso colocar 4x² mais y². Agora tá vendo? Um dos eixos é mais aberto do que o outro. Aí dá para ver que forma uma elipse. Deixa eu tentar aqui. Não consegui. Mas a ideia seria pegar uma curva de nível aqui e ver que ela é uma elipse, igual tá aqui em cima. Certo? Se eu pegar esse gráfico e fizer um corte horizontal, eu vou ter uma elipse. Quanto mais para cima for o corte, maior vai ser a elipse. Aí, essa elipse, se eu descer lá para o plano XY, a gente vai chamar de curva de nível da função. Poderia ter x² mais y². Se eu tiver mais um z², eu vou ter... Opa. Aqui, se eu tiver x² mais y² mais z² igual a 1, eu tenho a esfera. Se eu dividir um deles, por exemplo, x por 4, eu já vou ter uma esfera achatada, vou ter um elipsoide. Se eu colocar o y por 9, aí ele vai estar achatada no eixo x e y, e aqui em cima também vai estar achatado, estão vendo? Está no eixo x. Cadê o eixo x? No eixo x vale 2, no y aqui vale 3, e no z corta no 1. Então tem altura 1, um para cima, um para baixo, 2, né?
largura 2 para cá, 2 para lá, 4. E comprimento 3 para cá, 3 para cá, 6. Agora eu poderia trocar um desse sinal por menos. Vai. Acho que deu bug aqui. Vai. Agora deu certo. Tá vendo? Aqui no meio eu tenho um círculo. E aqui em volta ele faz uma hipérbole. Aqui é uma hipérbole. E no outro eixo, opa. No outro eixo ele também é uma hipérbole. Certo? Poderia pegar x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1. Agora eu não tenho mais uma forma só, tenho duas. Aqui de cima é uma hipérbole. Se eu olhar de lado também uma hipérbole. E só se eu olhar aqui, cortando, que vai ser circunferência. Aí é os dois casos que tem. Um de uma folha, um hiperbolóide de uma folha, esse primeiro, e aqui um hiperboloide de duas folhas. Vamos tentar fazer esse 6A e B. Eu quero encontrar uma função de duas variáveis que representa o volume necessário para encher uma piscina redonda de x metros de raio e y metros de altura. Então, tem uma piscina circular. Qual que é o raio? Aqui o raio é x e a altura é y.
Qual que é o volume? Sei lá, posso escrever V de xy. Qual que é o volume de um cilindro? Não é a área da base vezes a altura? Quem que é a área da base? Não é πr ao quadrado? Então, minha área da base, quem que é o raio? Não é x? Então, fica π x ao quadrado. Quem que é a altura? A altura não é y? Então, meu volume de xy é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, é π x ao quadrado vezes y. Tem também o domínio e a imagem da função. Vamos fazer esse exemplo 6.3. Vamos. A função f de xy é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado dentro da raiz. Que restrição eu tenho dentro da raiz? Eu só consigo calcular a raiz de número positivo. Então, tudo isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Então, meu 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual que zero. Eu posso passar o x e o y para o outro lado, fica 4 maior ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. O que é isso? X ao quadrado mais y ao quadrado é uma circunferência de raio 4. Tá bom, assim. Então, aqui é 4, 4, menos 4, 4. Eu tenho que o x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 4, então é a parte de dentro da circunferência. Esse aqui vai ser meu domínio da f. E agora a imagem da f.
Que valores a f pode assumir? Se eu pegar, por exemplo, o 4,4, 4,0, não é 4,0, é raio 2, né? O que estou boiando é o raio ao quadrado é 4, então o raio é 2. Então aqui é 2, 2, menos 2 e 2. Então, se eu pegar o ponto 2,0, a função vai valer 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4 menos 0, 0. Então, eu sei que a função vale 0. Conforme eu for aumentando x, eu vou aumentando o valor da f. Para qualquer número real, por maior que seja, eu vou conseguir um x que vai dar esse número. Então, minha imagem da f vai de 0 até mais infinito. O contrário, porque nunca chega no infinito. Vou pegar esse exemplo 6.4. Exemplo 6.4. O B. G de xy igual a 2. Que jeito? Quem que é o domínio da função? Só para cá. Quem que é o domínio da f? Que valores eu posso atribuir a x e y que eu consigo calcular f? Qualquer valor de x e y, então é o R2. Quem que é a imagem da f? Da f não, né? Da g. Aqui é da g. Da g, a imagem da g. Eu consigo fazer a g valer 4? Não, eu só consigo fazer a valer 2. Então, a imagem da g é o 2. O certo seria colocar que o domínio da f é todo x e y que pertence ao R2, tal que isso acontece. Esse é o domínio da f, essa é a imagem da f. Pegar o exemplo C. O h de xy
é 2x mais y mais 1. Eu tenho alguma restrição no domínio? Não. Eu posso atribuir qualquer valor para x e qualquer valor para y. Então, o domínio da H é o R2. E a imagem da H? Qualquer número real, eu posso colocar, sei lá, x igual a menos meio, x igual a menos meio, qualquer que seja a que pertence aos reais, eu tomo x igual a menos meio e y igual a A. O que eu vou ter? Eu vou ter meu f de x, A. Quem que é o meu x? Deixa eu escrever meu f de x, y, que vai ser meu f de menos meio, A, vai ser 2 vezes menos meio, mais A, mais 1. 2 vezes menos meio, menos 1, mais 1, 0, sobra A. Então, para qualquer valor que eu tomar, eu consigo um par x, y, de modo que a f desse ponto vala A. Então, minha imagem é todos os reais. Agora vem a parte mais difícil, que é desenhar o gráfico. Primeiro a gente coloca o x aqui, o y aqui e o z aqui. Quem que é a minha f? Deixa eu escrever ela aqui para baixo. 2x mais y mais 1. Meu f de x, y. Opa, 2x. 2x mais y mais 1. Eu posso pensar no plano XZ. Quem que é o plano XZ? Que característica tem o plano XZ? Todo mundo que estiver nesse plano, a coordenada y é igual a 0. Então, meu y é igual a 0. Se meu y é igual a 0, minha f de x, y, esse seria meu z. Meu x, 0. Seria 2x mais 1. Então, meu z é 2x mais 1. Então, eu sei que passa pelo ponto 1, quando x... Que jeito que eu desenho z igual a 2x mais 1? Ele passa pelo ponto 1 e pelo ponto meio aqui, não é? Acho que é mais fácil eu fazer os planos coordenados. Vou fazer o eixo x. Quem que é o eixo x? O eixo x é o y igual a z igual a 0. Se minha z era 2x mais y mais 1, no meu eixo x, quando os dois forem 0, eu vou ter z igual a 2x, o y é 0, mais 1. Então, no eixo x, 2x igual a
menos 1. Então, meu x é menos meio. Eu coloquei aqui errado. Na verdade, ele deve estar lá atrás. Então, estaria aqui no menos meio. Agora eu vou pegar o eixo y. Quem que é o eixo y? O x vale 0 e o z também vale 0. Eu substituo em z. Quem que era a equação? Z igual a 2x mais y mais 1. O z é 0. O x é 0. Mais y mais 1. Então, y igual a menos 1. Então, ele passaria aqui no ponto menos 1. Ele passa nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Falta o eixo, foi o x, o y, o eixo z. Quem que é o eixo z? É x e y igual a 0. A equação era z igual a 2x mais y mais 1. O z, 2 vezes 0, 0, mais 0, mais 1. Então, meu z igual a 1 vai dar esse ponto aqui. Então, meu plano passa por esses 3 pontos. Mais ou menos assim. Z igual a 2x mais y mais 1. Aqui. Mais ou menos assim. Opa. Aqui é mais 1. Aí. É um plano. Conseguiram visualizar mais ou menos o plano? Inclinado. Sim. Vamos passar um pouco para o capítulo, para a aula 7. Aí a gente vai falar de curvas
de nível. Qual que é a ideia da curva de nível? Que nem eu tenho aqui. Posso fazer z igual a 2. Eu tenho esse plano aqui. Aí eu tenho essa interseção, tá vendo? A interseção do hiperboloide de duas folhas, o plano z igual a 2. Não dá uma parábola? Aí eu coloco essa parábola lá no plano xy, que se eu tiver a parábola lá no plano xy, eu sei que naquela altura está aquele plano. Então, se eu não tiver o computador, isso me ajuda a visualizar o gráfico da função. Aí as maiorias das curvas de níveis são retas, parábolas, elipses e hipérboles. Vai ter a função afim, função quadrada, a elipse e a hipérbole. Vocês lembram da elipse e da hipérbole? Querem que eu faça uma revisão ou não preciso? Faz uma revisãozinha, fazendo favor. O que tem? Deixa eu ver aqui. Opa. Não tem. Página, será que a gente estava? Aqui. Falar da elipse e da hipérbole. Se eu tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, é uma circunferência de raio 1, não é? Então, 1,0, na verdade, mais ou menos 1,0 e 0, mais ou menos 1 estão na elipse, concordam? Na circunferência. Agora, em vez de eu colocar x ao quadrado, eu vou colocar x ao quadrado sobre y ao quadrado, dividido por y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Eu vou achatar essa circunferência. Agora, em vez do ponto 1,0 pertencer, vai ser o ponto mais ou menos a,0 e 0 mais ou menos vírgula b pertencem à elipse.
Eu vou pegar, por exemplo, x ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Então, x vai valer 2 e no y vale 3. Esses 4 pontos que eu desenhei fazem parte da elipse. E ela vai ficar mais ou menos assim. Tranquilo, pessoal? Querem que eu faça outra elipse ou tá bom? Tranquilo. Então, a gente viu elipse. Vai para hipérbole. Imagina que eu tenho x ao quadrado sobre 1 ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O meu x nunca vai poder ser zero. X não pode ser nulo, porque se o x for zero, vai ficar menos alguma coisa ao quadrado igual a 1. Aí eu nunca vou conseguir fazer esse termo ao quadrado virar menos 1. Então, quem que vai estar? O ponto 0, mais ou menos b vai estar na hipérbole. O meu y só vai poder assumir valores maiores de b. Certo? Então, deixa eu pegar um exemplo. Pegar o mesmo exemplo, x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, foi esse? Menos y ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Então, eu vou marcar o 2, o menos 2, que é o a e o menos a, o b e o menos b no eixo y. Eu vou fazer um retângulo. Mais ou menos assim. Aqui na verdade o b é 3, né? O b é 3 e o menos b é menos 3. Vou traçar essa reta aqui. Vou esticar ela lá para baixo. Mais ou menos assim. Vocês devem estar perguntando para que eu estou desenhando isto, né? Aí a hipérbole passa por... é menos.
O x não pode ser 0. Olha lá. O x não pode ser 0. É o contrário, né? É o y, que vale mais ou menos a, vírgula 0. O y pode ser 0. Então, eu tenho esse ponto aqui e esse que faz parte da hipérbole. Da hipérbole vai lá de cima, vem para cá, mais ou menos volta para baixo. Aqui do outro lado é a mesma coisa. Vem lá do infinito, acompanha a reta, passa pelo ponto 2, vem para cá. Isso ficou muito feio. Fica assim. Mais ou menos assim. Então, vou pegar a primeira, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre sobre 9 igual a 1. Aí ela passa pelo 2, menos 2, 3 e menos 3. A outra seria x ao quadrado sobre 4, agora é menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Aí deu a hipérbole. Eu posso fazer a reta x, módulo de x igual a 2, módulo de y igual a 3, para dar aquele retângulo lá que eu falei. Daí a reta vai ser y igual a 3 sobre 2, x. Posso até colocar um módulo aqui. Aí. Essa aqui é aquelas duas retas que eu desenhei. Deixa eu trocar a cor delas. Pôr ela de azul. Essa também de azul. E essas duas de marrom. Vou tirar a hipérbole. Vou tirar o azul também. Aí, tá vendo? Ela vai aproximando da reta. Passa pelo ponto 2,0 menos 2,0 e se aproxima lá embaixo da outra reta. Se eu tivesse menos x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1.
Tá vendo? Em vez de eu colocar o sinal de menos no y, eu coloquei o sinal de menos no x. Aí a hipérbole passou aqui em cima, cruzando aquelas duas retas antigas, interceptando o retângulo aqui. Conseguiram visualizar mais ou menos? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Agora a gente vai fazer os exemplos. Acho que a gente já viu os exemplos, né? Já tá tranquilo. Fazer só o primeiro, que é uma reta, né? Exemplo 7.1a. Y igual a 2x menos 1. Que jeito que eu posso desenhar y igual a 2x menos 1? Eu posso fazer x igual a 0. Se o x for 0, meu y é menos 1. Então, 0, menos 1. Será que eu chamar a reta de R? Pertence a R. Se eu fizer y igual a 0, se y for 0, vai ficar 0 igual a 2x menos 1, 2x igual a 1, x igual a meio. Ponto 0, menos 1, é esse. Vou colocar que é esse. Aqui é o menos 1, aqui é o meio. Então, esse ponto passa, esse ponto passa. Eu desenho a reta que passa por esses pontos. Opa. Que azul é minha reta R. Ou y igual a 2x menos 1. Se eu pegar o B, meu y igual a x ao quadrado menos 1.
que é o eixo X, o eixo Y, se eu colocar uma tabela com x e o y, quando x for 0, meu y vai ser menos 1. Quando meu x for 1, meu y vai ser 0. Quando for menos 1 também. Quando x for mais ou menos 2, 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então, passa por esse ponto, esses dois pontos, 1, 1, menos 1, 3, aqui 2 e 2. Então, passa por esse... Deixa eu trocar a cor, acho que fica mais fácil, né? Passa por esse ponto, por esse, por esse, por esse e por esse. É mais ou menos assim. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Não, professor, tranquilo. Tranquilo. Vocês viram desenhando ou tava fora? Tava fora. E vocês não falam nada. Aí vocês não entendem nada. Até onde vocês acompanharam? Tá hipérbole lá, ó. A hipérbole você até aqui acompanhou. Falta esses dois exemplos, né? Dois exemplos. É isso aí. Então eu tenho y igual a 2x menos 1. Se meu x for 0, fica o quê? Y igual a 2 vezes 0, 0, menos 1. Então meu y igual a menos 1. Então x igual a 0, y menos 1, está na reta. Eu chamei essa reta de R, está na reta R. Se o y for 0, fica 0 igual a 2x menos 1. 0 igual a 2x menos 1. Passa 1 para o outro lado, fica 2x igual a 1. X igual a meio. Então, meu ponto meio, vírgula 0 pertence à reta R. Meio, vírgula 0. Acho que eu desenhei esse gráfico errado. Então, meu ponto meio, vírgula 0. Deixa eu apagar esse gráfico aqui. Ponto 0, menos 1. 0 menos 1
é aqui embaixo. E o ponto meio, aqui, esse é o ponto meio. Então, esse ponto e esse ponto faz parte da reta. Aí eu ligo uma reta que passa por esses dois pontos. É a reta que eu quero. Entenderam que jeito faz o gráfico? O item B é uma parábola. Todo mundo conhece a parábola, né? Tem esse comportamento característico. Se o x for zero, quanto que vale o y? 0 ao quadrado menos 1, menos 1. Se o x for 1, o ao quadrado menos 1, 0. Se o x for menos 1, meu y fica menos 1 ao quadrado, que dá 1 menos 1, também dá 0. Se o x for 2 ou menos 2, x ao quadrado vai dar 4, 4 menos 1, 3. Então, meu y é 3. Coloco esses 3 pontos, 0, menos 1, 1,0, menos 1,0, aqui está faltando sinal de menos, menos 1, menos 2, e aqui 2,3 e menos 2,3. E eu tento desenhar uma parábola que passa por esses 3 pontos. Certo, pessoal? Professor, Oi. em relação a essa curva de nível aí, vamos supor que eu tenho um exemplo aí de ter que construir uma curva de nível numa propriedade aí. Aí eu tenho que ver lá na propriedade, substituir por certos números aí que você deu como exemplo. Pera lá, acho que não entendi. Tem que ser um exemplo mais concreto para a gente fazer alguma coisa. Nossa. Curva de nível. O que você quer? A curva de nível vai ser tipo o quê? Pode ser igual essa última aí, essa aí, hiperbólica aí. Hiperbólica. A parábola aqui? Sim. Vamos pegar aqui Z. Opa. Aqui meu Z é x ao quadrado menos 1. Então, eu vou fazer a curva de nível z igual a 0. Se z for 0, vai dar x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, meu x é mais ou menos 1. É isso? Não deu certo, não. Tem que ser... menos y mais x ao quadrado mais menos 1. Aí sim. Aí a gente vai chegar, se o z é 0, eu vou ter menos y mais x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, eu posso escrever que y é x ao quadrado menos 1. Eu sei que é uma parábola. Se o meu z for, sei lá, colocar 1.
Se o meu z for 1, fica y mais x ao quadrado menos 1 igual a 1. Eu posso isolar meu y igual a x ao quadrado menos 1. Esse 1 passa para o outro lado, fica menos 1. Então, é y igual a x ao quadrado menos 2. É uma segunda parábola. O z. Se o z for igual a 2. Então, eu vou ter menos y mais x ao quadrado menos 1 igual a 2. Se eu fizer as contas, y igual a x ao quadrado menos 1 menos 2. Então, meu y é x ao quadrado menos 3. Eu sei que a primeira parábola vai passar pelo menos 1. A segunda... Aquela lá eu já sei, né? Que passa por esses pontos aqui. Passa por esse e por esse. Então, isso aqui é z igual a 0. Ou igual usa na apostila, C0 de vermelho. A outra, quando z igual a 1, passa no menos 2. Eu sei que vai passar no menos 2. Se eu fizer aqui o x igual a 1, vai ficar 1 menos 2 menos 1. Então, passa no 1, menos 1. Então, 0, menos 2 e mais ou menos 1 sobre vírgula menos 1 pertence a C1. Certo? Então, eu sei que esse ponto e esse ponto faz parte da parábola. Aí essa vai ser minha C1. Aqui, se eu fizer as contas, eu vou obter que quando o x é 0, fica o y igual a 3. Quando o x é 1, fica 1 ao quadrado, 1 menos 3, menos 2. E quando o x for menos 1, também dá. Então, vai passar por esse ponto, por esse e por esse. Mais ou menos assim. Aí depois tem como relacionar o gráfico com as curvas dos níveis, tentar imaginar que jeito que é o gráfico utilizando as curvas de nível. Aí tem vários exemplos. Vários exercícios para serem feitos. Estou vendo que a maioria não conseguiu estudar. Vocês querem mais tempo para rever essa matéria aqui, estudar, para ter dúvida, ou a gente passa a matéria para frente?
Foi pra mim, eu acho que estudar aí. É melhor ter mais um tempo mesmo. Então, então, para a próxima aula, aula 6 e 7 da apostila, mais as vídeo aulas de funções que a gente tinha deixado já na semana anterior. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, Aí tá certo. tenta estudar isso, gente. A gente não pode ficar muito enrolado para trás. Aí vocês têm que assistir, tirar as dúvidas para a gente continuar a matéria. E aí, igual, se for para que dia mesmo o atendimento? Terça-feira, não é? Deixa eu ver aqui. É, terça-feira da prova. Se a gente ainda tiver dúvida, vai adiar o questionário ou a gente vai fazer assim mesmo? Faz assim mesmo. Então tá bom. Eu posso colocar umas questões mais fáceis, mas alguma coisa vocês vão ter que saber. Tá. Não, certinho, então. Talvez eu coloque alguma coisa da semana passada, sei lá. Eu vou pensar e faço. Não vou querer atrapalhar ninguém, não. Não, certinho, então. Obrigada, Eduardo. De nada. Não vou atrapalhar, mas também não vou fingir passar alguma coisa muito fácil, só para falar que passei, não. Se é algo mais ou menos. No equilíbrio. Tranquilo, pessoal? Podemos encerrar? Podemos. Então, bom fim de semana, bons estudos. Abraço. Obrigada, professora. Abraço. Bom fim de Tchau, semana. até mais. Tchau. Falou, até mais.